pessoal, tudo já é com vocês? Gente, como vocês puderam perceber aqui no título desse vídeo, hoje nós vamos falar sobre a série 13 Reasons Why, que em português seria Os 13 Porquês. E essa série foi liberada pela Netflix, acho que em 31 de março, mas eu só assisti na semana passada e assim, eu não poderia deixar de conversar sobre isso com vocês, porque eu acho que é um assunto que deve ser abordado, que deve ser falado, que deve ser compartilhado com outras pessoas e que nós devemos, assim, conversar sobre isso mesmo, debater e enfim. E na verdade eu até acabei de... Hoje é domingo e eu terminei ontem de assistir e, gente, eu não consegui parar de pensar em toda a história, nos personagens. Foi uma coisa assim que realmente eu mergulhei naquele universo, mergulhei naquele mundo, na vida daqueles personagens e realmente assim eu fiquei muito sensibilizada. Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a série com vocês, porém eu vou abordar os temas da série. Então temas como bullying, violência, seja física ou seja verbal, suicídio e muitas outras coisas que são temas que muitas vezes nós preferimos não falar por ser temas pesados, mas que são necessários principalmente na vida dos jovens. Bom, então se você não conhece a série, eu vou comentar bem rapidamente, assim, fazer um resumo dela, né, do que ela aborda e qual que é a história. Só que, gente, eu já vou dizer o seguinte, que se você não conhece, se você tá conhecendo agora, se você não assistiu, assista, porque nada que eu falar aqui vai trazer todo o sentimento que a série transmite, sabe? Tudo que eu senti assistindo, independente do que eu falar aqui, vocês não vão conseguir ter essa mesma sensação, então eu recomendo vocês assistirem. Então a história, a gente vai, assim, estar inserido num universo de high school americano, né, no colegial. Então todos os personagens, eles são jovens, eles são praticamente crianças de 16, 17 anos. Eu com 24 ainda me considero uma criança em muitas situações, então a gente tem que saber que nós estamos sendo inseridos no universo que são crianças, né? Então a gente tem a personagem principal, que é a Hannah. E a Hannah, ela é uma garota que passou por muitas coisas. E logo no início da história a gente sabe que ela se suicidou, que ela decidiu tirar a própria vida. E essa garota, ela vai deixar fitas com os 13 motivos, 13 porquês dela ter feito isso. Então vocês imaginam, vocês estão inseridos nesse universo de high school, que deveria ser assim um momento melhor da vida, enfim. Imagina tudo que ela deve ter passado para chegar a esse ponto que ela chegou. É muito sofrimento. Então ela deixa essas fitas e todas as pessoas envolvidas nesses motivos vão ouvir a fita. Ela deixa uma pessoa fora de toda a história, encarregada, e essa pessoa deve passar as fitas para todas. Então ele tem que... essa pessoa, ela deve, assim, estar encarregada de que todo mundo escute a fita. Todo mundo tem que passar para frente. Então a gente tem todos os motivos. Então o primeiro motivo ele tem que passar pro segundo, tem que passar pro terceiro, e todo mundo deve ouvir todas as fitas, independente de onde que ele se encaixa na história. E no momento atual que a gente começa a assistir, quem recebe as fitas é o Clay. Ele é um garoto que, assim, pelo que logo a gente pode, no início, assim, a gente percebe que ele gostava muito dela, só que ele não consegue demonstrar os sentimentos, nem pra ela. Os pais, ele também é meio fechado, a gente percebe que ele é uma pessoa introvertida, e ele recebe essas fitas e ele começa a ouvir, só que ele não sabe lidar com aquilo, até porque, gente, são crianças, realmente, sabe? Então é muito difícil em certos pontos da história, principalmente com o Clay e com a Hannah, que são os dois personagens principais. Tem momentos que você sente angústia, que você sente vontade de chorar, e olha, eu tô arrepiada do começo ao fim que eu tô gravando esse vídeo, porque realmente eu não sei, gente, mexeu muito mesmo comigo, sabe? Bom, então vamos agora falar um pouquinho sobre o que eu gostaria de passar pra vocês, né? Então lembrando, a primeira coisa que eu quero dizer é que nada do que eu estou falando aqui é verdade absoluta. Muitas pessoas podem ter opiniões contrárias, muitas pessoas podem ter complementações do que eu tô falando, muitas pessoas, assim, podem começar a analisar a partir do que eu tô falando. Então, se você tem alguma divergência do que eu tô falando, se você quer conversar, deixe aqui nos comentários, que, assim, é um assunto que tem que ser debatido mesmo. Então, se você tem outras ideias, se você tem outras opiniões, vamos conversar, e é muito bom essa troca de informações. Bom, acho que a primeira coisa que eu quero falar é que vocês, assim, devem assistir a série. Eu já falei isso, porque você com certeza vai levar algum aprendizado da série pra sua vida pessoal, sabe? Então, a partir de tudo aquilo, daquela narrativa, de tudo que aconteceu, você vai começar a parar. Quer dizer, eu agora acho que eu tô analisando um pouquinho melhor as coisas. Olha que eu assisti só ontem, mas sabe quando você sai daquilo e já começa a analisar, já começa a pensar e sua mente não para?
Então eu acho que a série ela leva um pouco disso também, sabe? Ela deixa um presente assim pra você, porque perante tudo o que aconteceu na série, você começa a pensar e analisar, poxa, será que aquela pessoa tá tendo alguma atitude esquisita? Será que ultimamente ela tem estado com outras reações de coisas e antes ela não era assim? Será que o que eu tô falando vai fazer bem ou vai fazer mal? Será que o que eu acho bom pra mim vai ser bom pra outra pessoa? Será que eu tô fazendo tudo o que eu posso? Será que eu estou demonstrando o meu amor completamente por todas as pessoas? Será, sabe? Você começa a parar pra analisar e ver se você tá realmente enxergando as pessoas. Será que realmente o que ela tá querendo passar é aquilo, sabe? Entende? E isso também começa a analisar, pra muitas pessoas vai servir assim, porque você pode analisar outras pessoas, poxa, será que ela pode estar passando por alguma situação difícil e ela tá mandando sinais, só que agora que eu tô começando a analisar, e até nós mesmos. Então às vezes a pessoa tá passando por alguma coisa, ela não sabe, assistindo a série, quem sabe ela vai perceber que ela tá mandando sinais pra outras pessoas, entendeu? Então ninguém tá sozinho, sabe? Essa é outra coisa. Se você nota alguma coisa, se você acha que você tá se sentindo estranho, a gente não precisa estar sozinho, a gente pode conversar com pessoas. Às vezes é difícil, eu sei, porque eu, assim, sou uma pessoa difícil de lidar, assim, com algumas coisas, com alguns sentimentos, não sempre, mas eu tenho algum bloqueio de vez em quando, então é difícil para certas pessoas se abrir. Então, independente se a gente mostrar o amor, o nosso amor e o nosso carinho pelas pessoas queridas, sabe? Então, perante isso, a gente tem que, assim, pensar que a gente tem que sempre agir de modo amigável, de modo, assim, que a gente realmente demonstre que nós importamos, porque isso pode mudar muito na vida de alguém. Só você falar assim, olha, eu me importo com você, sabe? Só isso eu acho que já muda muito aquele sentimento que a pessoa pensa, poxa, tem alguém ali, tem alguém nesse mundinho que se importa comigo, que realmente quer saber se eu tô bem ou não, sabe? Então essas coisas assim podem fazer toda a diferença pra alguém. Outro ponto que eu gostaria de tocar com vocês também é a questão do bullying, da depressão, de transtornos psicológicos, de todos esses problemas que, como foi citado na série, eles são conhecidos, mas não são reconhecidos. Então muita gente, eu já escutei várias coisas, muita gente, elas às vezes menosprezam os problemas das pessoas, principalmente acho que o bullying e a depressão. Eu acho que as pessoas às vezes pensam que é uma coisa, mas pra quem tá passando aquilo é outra. Pra um jovem que tá sofrendo aquilo e o único universo que ele conhece é ali o colegial, pode ser muito esmagador, assim, sabe? Então, eu até vi um documentário sobre a série, logo na Netflix, assim que você termina todos os episódios, já começa um documentário. E um dos produtores, eu não lembro qual que era a função dele mesmo, ele falou assim que, gente, pros jovens, aquilo ali parece que nunca vai passar. Então, quando um jovem, ele sofre bullying, um bullying constante mesmo, porque não é só uma coisa que você chegar e falar assim, ah, você tem um narigudo, você não sei o quê. Vezes ou outras, a gente leva até como brincadeira, você pode levar como brincadeira. Agora, quando começa a ficar mais pesado e começa a ficar frequente, a pessoa se sente mal, a pessoa não quer ir na escola, a pessoa não quer sair de casa. Então isso pra ela, assim, parece que nunca vai acabar e que ela vai sofrer aquilo durante a vida inteira. Então são sentimentos que os jovens têm. Ele comentou também que a mente dos adolescentes trabalham e funcionam de maneira diferente de quando as pessoas são mais maduras. Então a gente percebe realmente, quando você para pra analisar o que você fazia quando você tinha 15 anos, 14, 16, e hoje você já passou dos 20, por exemplo, é muito diferente. Você tem a sensação de que, nossa, por que eu fiquei chateada daquilo? Por que eu fiquei brava com aquilo? Por que sabe, são coisas que na hora parece que não vão passar e que vão ser pra sempre e que você vai ter aquele sofrimento o resto da vida. Eu sei que esse é um assunto polêmico demais, mas vocês lembram daquele cara, um atirador que entrou na escola? Foi até aqui no Brasil o caso, e ele atirou em várias crianças e ele deixou cartas e vídeos falando que ele tinha sofrido bullying. Nada no mundo vai justificar o que ele fez, porque foi uma atrocidade, foi uma coisa horrível. Mas vocês pensaram em como a mente dele foi danificada por pessoas? Como a mente dele foi agredida e como o psicológico dele estava afetado? A gente estava conversando ontem sobre isso e eu não assisti os vídeos dele, eu não li a carta, enfim, eu só fiquei sabendo mesmo, não quis entrar em detalhes, mas quem viu os vídeos dele viu que ele estava atormentado, não é uma pessoa normal.
entendeu? Então, coisas como essas pequenas agressões mudam as outras pessoas, sabe? E às vezes, como eu falei, nada justifica, tá, gente? Pelo amor de Deus, nada justifica. Mas são pequenas agressões mentais que mudam tudo. Então, às vezes a gente tem que parar realmente pra pensar se no que a gente tá falando não vai agredir outra pessoa. Então, assim, eu queria tocar também nesse assunto porque pessoas mais velhas, vamos supor, não tão mais velhas, mais de 30 anos, por exemplo, eu escuto muito isso, tipo, na minha época, bullying não existia, isso era só brincadeira, a gente sabia levar na brincadeira e a gente aceitava, não tinha essa de estar sofrendo bullying, de processar outra pessoa, enfim. Gente, só que é o seguinte, eu parei pra analisar e vejam bem, o homossexualismo sempre existiu, sempre existiu. Antigamente não era tão aberto como é hoje. Então hoje a gente sabe que existem casais que são casados, mas que o cara tem um amante homem. E naquela época, às vezes a mulher sabia disso, só que escondia da sociedade. Então era como se ninguém visse, ninguém sabe, ninguém nunca fez nada. Então vocês pararam pra pensar que às vezes pode ter acontecido de muitas e muitas crianças lá atrás terem se suicidado por conta de problemas na escola, só que todo mundo acobertou pra não estourar, pra não explodir, tipo, nossa, olha, o filho daquela pessoa se suicidou porque ele sofria agressões na escola. Então eu acho que muito disso, eu não consigo ter certeza, a gente não tem certeza. Só que será que muitas pessoas já não tiraram a própria vida por conta disso e foi acobertado e os pais falaram que era outra coisa, ou os pais nem sabiam, e pessoas acobertaram e os agressores não falaram nada? Então será que isso não acontecia ainda lá? Então não tem como a gente ficar julgando sem saber, porque muitas coisas no mundo são acobertadas e são escondidas, a gente nunca vai ficar sabendo. Então pensem nisso também, sabe? É uma coisa que eu queria falar, queria desabafar um pouco aqui. Não somente o bullying na escola, em qualquer lugar físico, porém existe também o cyberbullying. Isso a gente vê muito na série. Isso também é bullying. Você falar com uma pessoa escondida por trás da tela de um computador, por trás da tela de um celular, também é bullying, também é uma agressão. Então seja ela física ou verbal, seja ela pessoalmente, seja ela via mensagem, enfim, coisas e pela internet, tudo isso é bullying e isso puxa a depressão, sabe? É o que a gente vê com a Hannah, a gente vê uma pessoa sofrendo um bullying tão intenso que ela começa a desenvolver problemas psicológicos sérios. A depressão é um problema sério, a depressão ela não é uma frescura, a depressão não é uma coisa que a pessoa está fazendo para se aparecer, porque inclusive na série nós escutamos isso, mas a Hannah ela era muito intensa, ela era uma pessoa que ela queria chamar atenção, que todos os problemas tinham que ser voltados para ela. Gente, quando a pessoa se sente ali, ela não tá chamando atenção, ela tá enviando sinais de que ela precisa de ajuda. Então não é frescura, não é querer chamar atenção, ela tá passando por um sofrimento intenso. Então isso me marcou muito na série, me marcou demais, assim, de ter momentos angustiantes mesmo, e de pensar que pessoas reais passam por aquilo sozinhas. Então a gente não precisa estar sozinho nunca. Então essas coisas me marcaram também, assim, que muitas vezes a gente escuta que a pessoa não sai da cama porque ela tem preguiça, porque ela ficou acomodada, porque ela deixou aquilo acontecer. Ninguém quer entrar em depressão, ninguém quer sentir pânico, ninguém quer ficar angustiado. Eu vi um vídeo também, eu vou deixar linkado aqui se eu encontrar, de uma garota falando, é um relato, né, de uma garota, só que ela tá num concurso de poesia, não sei se é um congresso, alguma coisa assim, e ela descreve uma conversa dela com a mãe dela sobre depressão, sobre pânico, sobre transtornos em forma de poesia. É um vídeo de poucos minutos, só que nesses poucos minutos você consegue ver o sofrimento da pessoa, porque ela começa a ficar exaltada, ela mexe assim com as mãos e ela tem transtorno de ansiedade bem forte pelo que eu vi. E a mãe, assim, na descrição da conversa dela falava, mas você tem que sair da cama, você tem que fazer amigos, você tem que viver a sua vida. E ela fala, mãe, você não consegue entender que eu não tô aqui porque eu quero, porque eu sinto pânico, eu sinto medo, eu acho que o mundo vai me engolir, eu me sinto sozinha em todos os momentos. Então, às vezes, as pessoas olhando de fora acham que é frescura, que é preguiça, que não é, sabe, assim, só que a pessoa ela não sente vontade, ela, no coração dela, no coraçãozinho da Hannah, ela não sentia mais vontade de nada, e ela não sentia mais nada. Então, assim, não são spoilers porque ela se suicidou, infelizmente, a série começa já assim, então eu tô contando só um pouquinho do que ela passou, mas vocês têm que assistir pra saber o que é, por quê, como foi e qual é o nosso papel que a gente pode fazer para não acontecer mais isso, pra gente ajudar as pessoas
no nosso meio. Então, gente, assim, apesar de ser uma série que ela choca, que ela é pesada, ela é angustiante em certos momentos, certas cenas, alguns episódios eles têm até um alerta, eles emitem um alerta, um warning, de que tem cenas que podem ser pesadas para algumas pessoas. Então, assim, ela realmente vai mostrar a verdade nua e crua de tudo que os personagens estão passando. E não somente a Hannah, mas muitos outros personagens me marcaram muito. O sofrimento de muitos deles, assim, não somente a Hannah, mas a Jessica, o Justin, o Clay, o Alex. São personagens, assim, que realmente me deram uma angústia grande, porque eles também estavam gritando por ajuda. Assim, inconscientemente, eles também estavam gritando por ajuda. Mesmo vendo o que aconteceu com a amiga, eles se fecharam, independente, eles estavam sofrendo muito, muito, muito. E ainda assim, eles só emitiam sinais, e sinais que pessoas não enxergavam ou fingiam não enxergar, sabe? Ou às vezes eles mesmos se fechavam tanto que o sinal já nem saía mais, ele nem conseguia mais demonstrar, sabe? Então, foram muitas coisas pesadas. É uma série que ela vai emitir muitas coisas pesadas, mas que é bom porque a gente tem que refletir sobre isso. Uma coisa também que a série passa muito, e isso vem um pouco do que eu tava falando, de sempre demonstrar o carinho pelas pessoas, é que a gente nunca sabe pelo sofrimento que ela tá passando, pela situação difícil que a outra pessoa tá passando. Às vezes a gente só enxerga a gente, que a gente tá com um monte de problema, que isso, que aquilo, mas o que será que aquela outra pessoa tá passando? Então a série também foca muito nisso, que às vezes as aparências é uma coisa, mas que por dentro tá desabando o mundo. Então teve muitas cenas que assim partiram o meu coração, que ficou gravado. Sabe quando fica gravado e você não consegue parar de pensar? Aconteceu isso, sabe? Bom, gente, então eu acho que era isso que eu queria passar pra vocês. Eu sei que o vídeo acabou ficando um pouco mais sério do que eu costumo fazer, mas é porque ele é um assunto sério e é um assunto que eu não poderia deixar de falar. Até porque é uma série que eu recomendo pra vocês, então o elenco está maravilhoso. Eles realmente conseguiram passar tudo aquilo que a série queria passar. Os personagens, eles te puxam para aquele universo que você realmente mergulha naquilo, você mergulha na vida deles. Então é um elenco maravilhoso, é tudo, a ambientação, tá tudo incrível. Vale muito, muito, muito a pena. Eu falei, as palavras que eu tô falando aqui não vão trazer as emoções que a série vai te proporcionar. E também vale lembrar, gente, que essa série é uma adaptação de um livro. O livro já é, acho que bem antiguinho, eu não li, mas muitas pessoas falaram que a série está muito melhor, que ela conseguiu transmitir mais realmente essa emoção, esse misto de emoções das pessoas. Mas se você quiser saber mais sobre essa história, tem o livro também. E a série, gente, uma curiosidade, uma das produtoras executivas é a Selena Gomez, então eu acho que ela conseguiu assim fazer um trabalho impecável, né? Toda a equipe, na verdade, conseguiu fazer um trabalho impecável. E eu achei interessante porque ela mesma já sofreu de alguns problemas psicológicos, pelo que eu me lembro. Acho que ela até chegou a cancelar uma turnê por alguns problemas, né? Enfim. E ela também é a melhor amiga da Demi Lovato. A Demi Lovato, a gente sabe que ela é uma guerreira, que ela, sabe, se sobressaiu de muitas coisas, de bullying, de muitos problemas que ela teve que passar aí, muitos problemas até de identidade, por ela ser uma coisa, as pessoas quiserem que ela seja outra, quererem, né, que ela seja outra. Então, eu achei incrível também ela ter participado da equipe, porque ela também sabe como é na pele algumas coisas que a Hannah passou. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, passe essa informação pra frente, discutam isso e não deixe esse assunto morrer. Vamos ajudar cada vez mais pessoas que possível, assim, e demonstrem sempre o seu amor por aqueles que você ama e por aqueles que você se importa. Então é isso, gente. Não esqueça também de se inscrever no canal. Os nossos links das redes sociais estão todos aqui embaixo, ok? Um beijo e até a próxima.